E aí, o cristão pode ouvir música secular? O que você acha? A minha opinião, vou deixar aqui para vocês, não é uma questão de pode ou não pode. Eu acho que é uma questão, o cristão deve ouvir música secular ou não deve? Deixa eu te contar uma situação que eu enfrentei há alguns anos atrás. Eu fui na casa de um amigo e quando eu cheguei na casa dele, ele me mostrou uma coleção de filmes antigos que ele tinha. E aí ele abriu também, né, ali na sua gaveta, tinha uma coleção daqueles LPs. Quem tá com mais de 40 anos, assim como eu, vai se lembrar daqueles aqueles bolachões, lembra? Aqueles LPs grandões? Pois é. E ele me mostrou uma coleção daquela do Roberto Carlos, mas aquela de ponta a ponta. Eu me lembro que eu vi e aquilo me remeteu a uma época antiga da minha vida, porque eu toco um pouquinho de violão e eu aprendi a tocar violão com um livro do Roberto Carlos que eu achei na minha casa, né? Não sei de quem era o livro, eu fui morar numa casa, enfim, né? Minha mãe alugou aquela casa e naquela casa tinha um livro do Roberto Carlos e todas as músicas dele, pelo menos até, né, aquela época. Então eu tinha um violão dentro de casa também e ali eu peguei, comecei a fazer as notas e fui aprendendo várias e várias músicas do Roberto Carlos. Porém, o Espírito me levou a dizer algo para aquele irmão que tinha aquela coleção tão grandiosa do Roberto Carlos. Eu falei para ele o seguinte: meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ouve, né, essas músicas, esses LPs, e ele era aquela pessoa que muito cuidadora e ele tinha aquele, como é que chama? O toca-discos. É tão antigo que até esqueci o nome. Hoje em dia nós ouvimos Spotify, hoje em dia nós ouvimos pela Alexa, né? Até o rádio está ficando uma coisa já ultrapassada. Então ele tinha LP muito cuidadoso, tal, aquela coisa bonita. E eu fiz um questionamento para ele, eu levei ele a refletir o seguinte, eu falei para ele: meu amigo, me diz uma coisa, quando você ouve esse tipo de música, para onde o teu coração vai? Por que eu perguntei isso para ele? Porque é aí que entra a questão, o cristão deve ou não deve ouvir música secular? Por que eu perguntei isso para esse irmão? Vou te dar um exemplo claro, da minha vida. Se eu estiver passando na rua, um exemplo, e eu escutar talvez uma música daquele cantor antigo, né, chamado Nelson Gonçalves, sabe de que eu vou me lembrar? Eu vou me lembrar do meu finado avô, do meu falecido avô, né, que cantava essas músicas dentro de casa e tal, enfim. E aquilo dali não vai me contaminar de uma maneira ruim. Não que eu ouça, né? Porque para mim não faz falta. Mas no caso desse irmão, eu perguntei para ele: e aí? Para onde essas músicas te levam? Para onde você vai? Porque você sabe que um cheiro faz a gente voltar 10, 15, 20 anos no tempo. Aquele cheiro de feijão, né? Um exemplo que você lembra lá da tua mãe, da tua avó, que às vezes você passando na rua, sente na casa de alguém, um cheiro faz você voltar no tempo, né? Uma música, como nós estamos falando aqui, faz a gente voltar no tempo. E eu perguntei para ele: para onde você vai, né? Qual é o teu sentimento quando você coloca esses LPs para você ouvir? E ali ele disse: pastor, quando eu ouço essas músicas do Roberto Carlos, ele foi sincero comigo, né? Ele abriu o coração, ele falou: realmente eu volto lá na época das minhas amantes e tal, na época que eu era, entre aspas, o rei da cocada, na época em que eu fazia, ou acontecia. E ele tinha me questionado, né? Porque ele me mostrou, na verdade ele perguntou: e aí, pastor, só fala de amor aqui, mas só tem... as letras são bonitas e tudo. É proibido ou não é? E quando depois ele me contou
sobre para onde aquelas músicas o levavam, eu falei para ele, meu amigo, eu acredito que para você, esses LPs, essas músicas, elas são proibidas. Por quê? Porque elas estão te levando para um passado de onde você lutou muito para poder sair. Imagine você, eu não estou dizendo aqui que todas as músicas que não sejam cristãs sejam músicas que vão comprometer a tua salvação, não é isso. Mas ela tem te edificado? Ela tem te ajudado em alguma coisa? Um exemplo, hoje em dia é muito forte, né, o gênero musical sofrência. Olha o nome do gênero musical, sofrência. Aí eu pergunto para você, para onde você acha que essas músicas vão te levar? O que isso vai te remeter? Talvez a relacionamentos que não deram certo, talvez a lembrar de épocas que você sofreu, épocas que talvez você tenha, né, enfrentado algum tipo de luta na tua vida sentimental, e aquilo vai fazer você ficar remoendo o teu passado, vai fazer você ficar remoendo talvez relacionamentos antigos que vão travar a tua vida completamente. E você não vai conseguir ter forças para poder seguir adiante. Deixa eu te mostrar um texto da Bíblia que diz assim, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que está escrito aqui? Se quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos fé, o que será que vem sobre nós quando nós ouvimos, um exemplo, né? Uma música que fala sobre desilusão amorosa? O que será que vem sobre nós quando nós ouvimos letras que são letras obscenas, letras que machucam, letras que não têm nenhum tipo de sentido, não expressam a glória de Deus? Então, eu não estou aqui para dizer é proibido ser taxativo. A minha intenção aqui é levar você a refletir se você deve ou não deve ouvir esse tipo de música. Se você, né, o que esse tipo de música tem te levado, o que isso tem acrescentado de bom na sua vida. Eu cheguei num ponto da minha vida, por exemplo, onde eu só quero que venha sobre mim coisas que vão me edificar, coisas que vão me ajudar a crescer, coisas que vão me ajudar a seguir adiante, a passar para um próximo nível. Então que você venha refletir sobre esse assunto. Não entre nessa questão se é proibido, se não é, porque dentro da própria teologia não há entendimento, mas busque uma resposta particular de Deus para você. Para onde isso está te levando, né? Será que realmente isso está te ajudando a progredir? Isso está te ajudando a evoluir, a ser uma pessoa melhor? Então coloque isso no coração, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.